dele. Muito obrigado para os irmãos que estão aqui, que nós possamos sair daqui dessa noite abastecidos pela tua palavra, no nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Convido a igreja para estar abrindo junto comigo a Bíblia no Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo 20, a partir do versículo 29. Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo 20, a partir do versículo 29. Glória a Deus. Irmãos, vamos ficar de pé só para fazer a leitura. Logo após vamos repousar. Evangelho de Mateus, capítulo 20, a partir do versículo 29. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus. Ao saírem de Jericó, uma grande multidão acompanhava Jesus, e de repente 2 cegos que estavam assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, puseram-se a gritar: Senhor, Filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Entretanto, a multidão repreendia para que calassem, mas eles exclamavam ainda mais: Senhor, Filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Jesus, parado, chamou-o e perguntou: O que queres que eu vos faça? E o Senhor quer se abra os nossos olhos. E respondeu ele. Jesus sentiu compaixão e tocou nos olhos deles. E no mesmo instante, os cegos recuperaram a visão e o seguiram. Glória a Deus. Irmãos, tome assento. Querida igreja, eu escolhi o Evangelho de Mateus no capítulo 20, a partir do versículo 29, para estar fazendo a leitura, porque é somente Mateus que cita 2 cegos nesse contexto. Lucas, no capítulo 18, e Marcos, no capítulo 10, cita somente Bartimeu. O que levou esses 2 homens de Deus a apenas citar Bartimeu? O que foi que Bartimeu fez a mais que veio se destacar para ter o testemunho dele citado com mais relevância, com mais atenção, para que viesse nos chamar a atenção? Eu chamo a igreja para a atenção nesses 2 cegos, que esses 2 cegos aqui do capítulo 20 de Mateus, ele não tem nome. Também no Evangelho de Lucas também não tem nome. Só que esse Bartimeu ele chamou a atenção. Ele fez alguma coisa a mais que os evangelistas vieram a citar. E a mensagem de Bartimeu, o cego Bartimeu, ela é muito pregada. Então, nessa noite eu quero falar desse cego Bartimeu, um homem que possivelmente na sua infância veio perder a visão, porque o texto fala que ele enxergava, porque quando ele é trazido na presença de Jesus, Jesus pergunta o que ele quer que Jesus faça com ele, e Bartimeu diz: eu quero voltar a enxergar. Então nós cremos que Bartimeu enxergava. E eu quero chamar a atenção desse cego Bartimeu, porque o texto fala de cego. Só que ele é um cego muito esperto. Ele veio aproveitar uma oportunidade, uma vez só, que estava passando em sua frente. E quantas vezes nós temos a nossa visão, nós temos a nossa audição, e não sabemos aproveitar a oportunidade? Sendo que nossos olhos é um membro mais caro do nosso corpo. O que poderia dar um homem da nossa idade que viesse perder a visão para recuperar a visão de volta? É por isso que nós temos por um ditado brasileiro, quando nós compramos alguma coisa muito caro, e temos por hábito de dizer assim: esse objeto me custou os olhos da cara. Porque a nossa visão, igreja, ela é algo muito importante. Agora à tarde, quando eu estava vindo aqui para Banclode, no sinal, por incrível que pareça, teve uma senhora cega que ela quase foi atropelada, mas não por um carro, porque tinha uma senhora que estava empurrando um carrinho de bebê, e ela estava no telefone distraída, ela não viu aquela senhora cega que estava andando, sendo guiada.
E isso me trouxe em memória o que nós temos de tão precioso que é a nossa visão. Então é por isso que Bartimeu, quando ele é levado na presença de Jesus, ele não pede ouro, ele não pede prata, ele queria voltar a ver, porque ele sabe o preço de uma visão. No texto que nós acabamos de ler, conta que Jesus estava se aproximando da cidade. No Evangelho de Lucas, conta que Jesus estava saindo da cidade. Marcos conta que Jesus estava próximo da cidade. Como que nós podemos entender isso? Porque naqueles dias de Jesus, tinha duas cidades. Existia uma cidade mais antiga, existia a cidade nova, e essa cidade nova, a Jericó, que era a cidade, ela foi reconstruída, reestruturada e ampliada por Herodes o Grande. Era na cidade de Jericó que se encontrava o palácio do rei Herodes, o rei Herodes o Grande, aquele que tentou matar Jesus ainda quando era criança. Então essa cidade de Jericó não era uma cidade pequena, era uma cidade grande, com bastante habitante e formosa. Era bom morar na cidade de Jericó. Só que Jesus ainda não está nessa cidade de Jericó. Jesus está saindo da antiga Jericó. E essa antiga Jericó, igreja, ela tem algo muito importante, porque ela tem uma história. Nos dias de Josué, a Bíblia diz que após Josué ter conquistado aquela cidade, diz a Bíblia que no capítulo 6, na altura do versículo 26, que Josué pega e amaldiçoa aquela cidade. Glória a Deus. A pergunta é, o que levou Josué a amaldiçoar aquela cidade? Aquela cidade deu muito trabalho para ser conquistada. Então diz a Bíblia que Josué disse o seguinte, Josué 6, versículo 26, maldito é aquele que reedificar de novo esta cidade. Quando ele levantar o primeiro tijolo, ele vai perder o seu primeiro filho. E quando ele terminar de colocar as portas, ele vai perder o filho mais velho. 200 anos depois, não se sabe se Riel, quando estava em Betel, tentou reconstruir essa cidade. A Bíblia não fala se ele esqueceu ou se ele conjecturou em seu coração que a profecia de Josué não estava mais em vigor. Já tinha se passado muitos anos, mais de 200 anos, que Josué tinha amaldiçoado Jericó. Então ele tentou reconstruir a cidade. Pegar uma cidade e reconstruir é mais fácil do que pegar uma cidade e começar do zero. Ele começa a reconstruir a cidade. Quando ele começa a reconstruir a cidade, o seu filho, primogênito mais velho, morre. Ele não parou. Ele continuou a construção. Quando ele colocou a porta, o seu filho mais novo também veio morrer. O que eu chamar a atenção da igreja é que quando o homem de Deus fala, passe céu e terra e passe o tempo que passar, a palavra do profeta ela tem valor. Quando Josué amaldiçoou aquela cidade, passou-se 200 anos. Um homem tentou reedificar e pagou um preço por não levar em consideração a palavra de um homem de Deus, de um profeta. Então, se passou muito tempo, você não vê profetas trabalhando na cidade de Jericó. Então, no capítulo 20, do versículo 29 de Mateus, Jesus está passando por Jericó, não a passeio. Jesus está subindo para Jerusalém. Jesus está subindo para Jerusalém porque lá vai ser celebrada a Páscoa. Então, no texto, você percebe que tem uma multidão. Mas essa multidão que está com Jesus, ela não está apenas acompanhando Jesus. Essa multidão está migrando de outros lugares, numa distância de 20 a 28 quilômetros em volta de Jerusalém, todos se juntando em uma caravana, subindo para Jerusalém. Só que quando Jesus passa pela antiga Jericó, antes de entrar na nova Jericó, diz o texto, no Evangelho de Mateus, no capítulo 29, que tem 2 cegos. 2 cegos à beira do caminho. E esses 2 cegos, igreja, eles não estão lá acenando para aquela caravana, para aquele povo que está passando ali, desejando boa sorte. Esses 2 cegos estão à beira do caminho, naquele lugar, naquela rua, aproveitando uma oportunidade. Porque naquele dia estava passando uma grande caravana, estava passando muitas pessoas. Então, possivelmente, eles tiveram uma ideia. Possivelmente, hoje nós vamos ganhar uma oferta melhor.
Possivelmente hoje vamos ganhar doação melhor. Possivelmente hoje nós vamos voltar para casa com mais dinheiro. Então esses dois cegos estão à beira do caminho. E a multidão está passando. Você sabia que é numa beira do caminho que você começa a saber das novidades da cidade? Quem é que nunca pegou carona numa beira do caminho? Quem é que nunca esteve numa determinada zona rural, esperando carona no ponto de ônibus, e chega alguém e conta uma novidade, chega outro e conta outra novidade? Eu acredito que esses dois cegos, por alto, eles ouviram falar quem era Jesus. Porque aquela estrada que Jesus passou naquele dia era uma estrada principal. E nessas estradas passam muitas pessoas. E é comum pessoas parar e começar a conversar e começar a contar histórias de algo que aconteceu. Glória a Deus. O texto fala que esses dois cegos estão na beira do caminho. Está passando uma multidão. E alguém começa a citar o nome Jesus. Só que Jesus era conhecido nos textos antes como Jesus de Nazaré, uma cidade desprezível. Embora esses dois homens estão cegos, mas os seus ouvidos estão enxergando. E eles conseguiram captar o nome distinto de todos, o nome de Jesus. Então, tenta imaginar, o primeiro plano daqueles homens era ganhar dinheiro. Mas eles não queriam ganhar dinheiro para ficar rico, era apenas para se manter. Os dias de Jericó, naquele dia de Jesus, as pessoas também não eram pessoas boas, como as pessoas começam a imaginar. Naquele dia tinha muita maldade, tinha muita perversidade. O mal sempre existiu, o mal sempre esteve lá fora. Existem pessoas que vão doar. Existem pessoas que estão a mão fechada, que jamais vão dar alguma coisa. É por isso que essas pessoas que precisam de esmola, precisam de donativo, essas pessoas sobrevivem unicamente pela misericórdia e a glória de Deus. Então estão esses dois cegos à beira do caminho. E a multidão, alguém citou o nome de Jesus, e diz a Bíblia que um dos cegos se esforçou e gritou: Jesus, filho de Davi, tenha a compaixão de mim. E se você prestar atenção no texto, em vez de alguém tentar ajudar, como bons amigos, pegar esse cego e levar até a presença de Jesus, eles fizeram o pior. Diz o texto que, quando eles começaram a clamar, alguns que estavam na multidão pegaram e começaram a dizer: calem a boca, vocês estão perturbando, vocês estão incomodando. Eu louvo a Deus pela vida desses dois cegos, porque eles não vieram ficar tímidos, eles não vieram se intimidar, porque a Bíblia diz que tímidos não vão herdar o reino do céu. Eles omitiu alguma coisa, eles não se esforçou, eles poderiam dar um pouquinho mais e não deram. Tímidos. Então a Bíblia diz que quando falaram para eles calar, aí que eles clamaram mais alto. Mas eu quero chamar a atenção no clamor de Bartimeu. Ele soube chamar a atenção, porque ele clamou: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. A pergunta é: nós estamos sabendo chamar a atenção de Jesus? Porque muitas vezes, igreja, nós sabemos pedir, mas nós não sabemos glorificar. Se você prestar atenção na vida de Bartimeu, primeiro ele glorificou chamando a atenção de Jesus. Eles conseguiram chamar a atenção de Jesus, não expondo a sua necessidade. E muitas vezes, igreja, quando nós vamos buscar a presença de Deus, pedir alguma coisa, antes de nós glorificar o nome do Senhor, nós estamos colocando na frente de Deus a nossa necessidade. Senhor, se o Senhor não abrir essa porta hoje, eu vou morrer de fome. Senhor, se o Senhor não intervir hoje, eu não sei o que vai ser de mim. Começa a colocar tanta dificuldade, que talvez Jesus, o Espírito Santo, já se manifestou e você não viu e não ouviu, perguntando: o que você quer que eu te faça? Se você prestar atenção nos milagres que Jesus fazia, Jesus perguntava assim: o que você quer que eu te faça? Se Jesus pudesse perguntar para você hoje: o que você quer que eu faça na sua vida? Você ia ter que pensar primeiro
naquilo que Jesus pudesse trabalhar em sua vida, ou você já sabe o que você precisa? Porque Bartimeu sabia o que ele precisava. Bartimeu não precisou pensar duas vezes. E muitas vezes nós precisamos ficar muito pensaroso no que pedir para Jesus. E Bartimeu sabia o que ele queria e o que ele precisava. Bartimeu foi muito rápido em sua resposta. Glória a Deus. Nós precisamos também, igreja, ser muito rápido naquilo que nós queremos, porque nós não temos tempos. Amém. O tempo passa muito rápido. E nós temos que valorizar, a igreja, o tempo que nós temos. Se você prestar atenção, Bartimeu valorizou aquela grande e última oportunidade. Se você prestar atenção também na Bíblia, nesse milagre, esse foi o último milagre que Jesus fez público, subindo para Jerusalém. E se você também prestar atenção, Jesus parou. A multidão também teve que parar. A Bíblia diz também que Jesus falou: tragam ele aqui. E eu quero muito acreditar que aquelas pessoas que estavam falando para Bartimeu ficar calado, foi os mesmos que trouxeram Bartimeu na presença de Jesus. Por que Bartimeu chamou a atenção? No texto nós temos apenas o nome Timeu, que é o pai dele. E como é falado, Bartimeu é apenas o filho do seu Timeu. Ou como nós chamamos no Brasil, quando um pai tem apenas um filho. Geralmente nós vimos isso apenas na zona rural ou em roça, o filho do seu Zé. E quando fala-se o filho do seu Zé, ou filho do seu João, isso é na zona rural, nós entendemos que ele tem apenas um filho. Então, quando se fala Bartimeu, possivelmente era filho único de Timeu, não era nem nome próprio. O texto não aparece o nome do Bartimeu. Ele era conhecido unicamente por causa do seu pai. O seu pai também vem sumir da história. O texto não conta se foi um familiar, se foi um amigo, que pegou Bartimeu e o outro cego e levou para a beira do caminho para ganhar dinheiro, como é feito no Brasil. Um familiar pega alguém e leva para os bancos ou para a casa lotérica para ganhar dinheiro. Nós não sabemos como esse Bartimeu veio parar à beira do caminho. O texto só conta que Bartimeu, ali era o endereço dele, porque Bartimeu tinha uma capa. Aquela capa era a casa dele. Aquela capa era o endereço dele. Era ali que ele estava. Se você prestar atenção, o mendigo não tem casa e não tem endereço. O lugar do mendigo, aonde ele dorme, ele é guardado por Deus. Então eu quero acreditar que Bartimeu, quando ele estava à beira do caminho, muito antes de Jesus passar, eu quero acreditar que pessoas passavam ali contando histórias sobre Jesus. Eu quero acreditar que pessoas começavam a contar histórias sobre Jesus e começavam a imaginar em sua cabeça como era a pessoa de Jesus. Eu quero acreditar que Bartimeu tinha em mente Isaías 10, que falava da promessa do Messias, que era Jesus, o filho de Davi, que ia sentar no trono. Eu quero acreditar que Bartimeu começou a trabalhar isso no coração e não começou a ver Jesus como uma pessoa simples. Começou a ver Jesus como uma pessoa especial. Porque quando Bartimeu tem conhecimento que Jesus está passando lá, ele não chama Jesus. Ele chama Jesus, filho de Davi. Quem foi que falou para ele que era Jesus, filho de Davi? Há quem diga que quando Bartimeu começou a glorificar, de certa forma, dizendo Jesus, filho de Davi, alguém talvez tentou calar, porque isso é um louvor a um descendente da casa de Davi. E o que me chama a atenção, porque ele não se intimidou e ele não ficou com medo, porque ele tinha certeza quem era Jesus. Glória a Deus. Ele sabia quem estava chamando. E eu creio nisso, que alguém já tinha ministrado no seu coração alguma história de milagres que Jesus tinha feito. E isso alimentou um desejo no seu coração. Se um dia eu ver Jesus, quem sabe um dia Jesus passar aqui, possa fazer isso também comigo. E isso aconteceu. Bartimeu teve uma oportunidade. A igreja também tem uma oportunidade. Jesus passou em nossa vida.
Jesus fez um milagre na nossa vida, da mesma forma que Ele fez na vida daquele cego Bartimeu. Preste atenção que quando é chamado Bartimeu, o texto conta, com perfeição no Evangelho de Lucas, que Bartimeu solta a sua capa. Existem pessoas que querem ser crentes, mas não querem largar o velho homem. Existem pessoas que não querem largar velhos hábitos. Bartimeu largou tudo que ele tinha para seguir Jesus. Eu quero que você preste atenção que tinha uma multidão acompanhando Jesus. E a capa que Bartimeu tinha não era uma capa barata. Era endereço e casa dele. Ele usava para dormir naquela capa. Possivelmente, quando Bartimeu soltou aquela capa, você tem que ter isso em mente, pelas pessoas que nós conhecemos no mundo de hoje, pode ser que Bartimeu naquele dia perdeu aquela capa. Pode ser que alguém roubou aquela capa. Porque naquele dia, a igreja, tinha ladrão. Quando Bartimeu soltou a capa sumiu. A capa não aparece mais. Quando Bartimeu soltou a capa, ele saltou, ele ficou em pé e se alegrou muito no coração quando ele foi levado para a presença de Jesus. Bartimeu largou tudo que tinha para seguir Jesus naquele momento. Nós precisamos, igreja, largar alguma coisa para trás para poder seguir Jesus. Existem bênçãos nas nossas vidas que nós não estamos recebendo porque nós estamos presos, algemados a alguma coisa. O pior cego e escravo, o pior cego é aquele que não quer ver, e o pior escravo é aquele que não quer se libertar. Jesus já nos libertou. Nos Estados Unidos e no Brasil tinha por hábito de dar alforria de escravo. E quando dava alforria para escravo, dava um papel timbrado, assinado pelo seu barão, pelo seu senhor. Ele olhava aquele papel muito alegre e ele saía e ia embora. Conta a história, tanto brasileira como a história americana, que eles ficavam muito alegres. Eu estou livre. Mas depois que saía para fora daquela residência e ia caçar trabalho, ele não sabia o valor da sua liberdade. Para que me serve essa liberdade se eu não sei usufruir? Agora você é livre e pode aproveitar, porque Cristo nos libertou do pecado. Se você prestar atenção, quando Bartimeu foi chamado, Bartimeu está na presença de Jesus, e Bartimeu pergunta, conversando com Jesus, Jesus pergunta para Bartimeu: o que você quer que eu te faça? Bartimeu, muito rápido, diz para Jesus: eu quero voltar a enxergar de novo. Então Jesus falou para Bartimeu: Bartimeu, a tua fé te salvou. A fé de Bartimeu naquele dia salvou Bartimeu. E eu digo para você também, a tua fé também vai te salvar. Se você está hoje aqui na casa de Deus é porque você crê em Deus. Isso é fé. Isso é confirmar a fé no Senhor Jesus. A Bíblia fala que após o milagre de Bartimeu, quero que você preste muita atenção nisso, ele recebeu o milagre e seguiu Jesus. Nós não sabemos aonde e que caminho ele pegou quando ele chegou em Jerusalém. Mas quando ele foi curado, ele seguiu Jesus. E cadê o outro cego que também foi curado? Esse sumiu. Sumiu. Quantas pessoas vêm para a igreja, recebem o milagre e depois somem? Quantas pessoas vêm na igreja pedir oração e depois somem? Existem pessoas gratas e existem pessoas ingratas. Você lembra do ajudante do profeta Elias? Quando ele estava com Elias, ele era citado. Depois que ele saiu da companhia de Elias, ele sumiu da história. É por isso que você tem que ficar na presença de Deus, para quando chegar aquele dia, o seu nome for encontrado no livro da vida. Todas as vezes que nós estamos na presença do Senhor, você é lembrado. Você não é esquecido. Deus conhece cada um pelo nosso nome. O que me chama a atenção é que Bartimeu, ele veio recobrar a visão. A visão que nós temos, igreja, é um bem muito precioso. Eu não sei qual é o valor que você poderia dar para recuperar isto que você tem, se você pudesse, se você tivesse perdido. Eu quero contar uma história. No ano de 1647,
quando estavam fazendo cirurgias de olhos. Tem um rapaz por nome Ângelo. Esse homem ele veio se destacar na história porque ele fez o impensável. Ele nasceu cego. E naqueles dias era comum fazer cirurgias e boa parte delas dava errada. Isso era na França. Conta a história que essa cirurgia ela foi bem sucedida. Ele passou a vida toda, todo mundo falando para ele que o mundo era bonito, que o mundo era belo, as coisas lindas, as praças. A cirurgia dele deu certo. Ele voltou, ele começou a enxergar. E quando ele começou a enxergar, bateu uma tristeza e uma depressão nele e no coração dele, porque não era aquilo que falava para ele. Ele chegou no médico e falou para o médico: eu quero voltar a ser cego. Isso é impensável. O médico não queria fazer isso. Ele entrou na justiça. A Igreja Católica, na época, também entrou na história, também intervindo por ele. E ele hoje é conhecido na história como cego que não queria enxergar. É por isso que a igreja precisa andar na luz enquanto é dia. Se é dia, você tem condições de andar na luz. E se é na luz, você está andando na luz, não está andando em trevas. Os nossos olhos precisam ser bons. Bartimeu, ele era cego, mas ele conseguiu enxergar Jesus. Eu não sei qual foi o último rosto que ele viu antes de perder a visão, mas eu sei qual foi o rosto que ele viu na hora que a visão dele voltou. Ele viu o rosto de Jesus. Se Jesus tardar mais um pouquinho, pare para pensar que a morte venha nos alcançar e Jesus não veio. E quando você abrir os olhos naquele dia, o primeiro olhar que você vai ver é Jesus. Isso vai ser uma maravilha. Então eu louvo a Deus pela tua vida, pela tua companhia na casa do Senhor Jesus, porque os teus olhos são bons. Você escolheu a melhor parte do dia, a melhor hora e o melhor caminho para caminhar. Aproveite a visão que você tem, aproveite a oportunidade que você tem, valorize o que você tem, porque as pessoas só começam a valorizar quando perde, começa a lembrar quando perdeu. Bartimeu teve uma vida, perdeu a visão, mas quando ele teve uma oportunidade, ele sabia o que ele queria. Ele queria voltar a enxergar. Bartimeu não apenas recuperou a sua visão, também os seus pecados também foi perdoado. Nós que estávamos em trevas, nós voltamos a enxergar porque a verdade veio nos libertar. Nós estamos livres e nós caminhamos de dia. E nós estamos aproveitando essa oportunidade de visão, porque nossos olhos somos bons, é clareado pelo Senhor. Então eu quero que a igreja leve isso com seu coração contigo. Bartimeu, ele teve uma oportunidade e ele aproveitou a oportunidade. Jesus não ia passar lá outra vez. Bartimeu não se intimidou. Bartimeu lutou e prevaleceu. Bartimeu recebeu aquilo que ele queria. E eu pergunto para a igreja: o que é que você quer? Você vai receber também. Você vai ser coroado. Você vai ser chamado de filho. Você vai ser acariciado pelo próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o desejo da igreja, estar com o nosso Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus. Pastor Braz, agradeço a oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Se coloca de pé no nome de Jesus. Pegue na mão do irmão que está ao seu lado. Vamos orar junto nessa noite.